senhores telespectadores, estou a falar-lhes num jardim. Eu acho que estão a ver as águas de um lago, um coreto, o grande arvoredo. Bom, eu estou no Jardim do Calvário, na cidade de Faf. E vim aqui muito propositadamente porque este jardim, de certo modo, pode ter sido o lugar do nascimento da cidade. É claro, de um nascimento muito antigo. Isto é um morro, era um morro, provavelmente já com ocupação pré-histórica, onde mais tarde se fez uma ermida, a ermida do Calvário. Essas ermidas do Calvário, que são alusões à paixão de Cristo, são em geral do século XVI ou XVII, e isso ficou sagrado para sempre. Não permitiram que no sítio onde era a ermida se construísse coisa nenhuma, sequer se plantasse uma árvore. É este sítio em que estou, como veem, ele está vedado, é uma espécie de chão sagrado onde nada tocou. No resto fez-se um jardim e fez-se com a ajuda do dinheiro de um brasileiro torna-viagem, um homem ilustre, o comendador Albino de Oliveira Guimarães. O jardim foi inaugurado em 1892. Nessa altura, Faf era uma terra modesta, ainda não tinha comboio, era apenas uma vila, e estava a crescer exatamente com o dinheiro dos brasileiros. Penso que a história da imigração portuguesa para o Brasil tem aqui um cenário prodigioso para se falar. É nisso que eu, no fundo, vou falar. Os portugueses de Faf ajudaram a fazer o Brasil. E foi o Brasil quem ajudou a fazer este pequeno lugar de Faf, na cidade progressiva, ativa que hoje é. Mas não é só aquele jardim que é obra de um português imigrado no Brasil e regressado a Portugal. Talvez no nosso país não haja nenhuma cidade que deva tanto aos imigrantes brasileiros como a cidade de Faf. Aqui um erudito local, o Sr. Dr. Miguel Monteiro, que quero dizê-lo, é dos eruditos locais, o que com maior amplidão de vistas, com maior inteligência de conjuntos, tem feito a história da sua terra, fez o recenseamento dos palácios de brasileiros torna-viagens e aqui no centro da cidade encontrou 43 casas particulares, porque além disso também há os edifícios públicos. Eu estou a falar-lhes diante de duas casas de brasileiros. Uma, como veem, é ainda ao gosto romântico, a outra é um pouco mais neoclássica, mas por toda a cidade há a casa do brasileiro, que muitas vezes nem era aqui propriamente de Faf, era dessas aldeias à volta, que são pequeninas aldeias, mas que quando voltavam à pátria queriam botar figura na vila que era a sede do concelho. Daí a reunião aqui de muitas famílias que vieram do Brasil e que ainda hoje continuam. Olhem, o que agora estão a ver é um automóvel que acaba de passar por mim e que levava arvorada uma bandeira do Brasil. Eu perguntei ao condutor, o senhor diz-me, por favor, porque é que leva a bandeira do Brasil? E ele explicou, é porque esta menina que veio ao meu lado, e era um bebê de 15 meses, esta menina é brasileira. Um homem de Faf que anda aqui, está em férias e anda orgulhosamente com a bandeira do Brasil no seu carro. Continua ligada Faf ao Brasil. Há imensas histórias de pessoas importantes do Brasil que estão ligadas à cidade de Faf. Eu vou contar algumas. Das muitas casas brasileiras que há na cidade de Faf, eu queria mostrar esta. É de um português de Manaus, ela tem ali na fachada a data
é 1882. 1882 é um dos momentos grandes da colonização, da presença de gente de Faf no Brasil. Nessa altura havia no Rio de Janeiro mais de 2.000 habitantes de Faf, só no Rio de Janeiro. Bom, este homem não foi no Rio que fez a fortuna, foi em Manaus, e quando chega aqui faz questão de fazer da sua casa uma verdadeira bandeira do Brasil. Forra-a toda de azulejos verdes e amarelos, que são as cores da bandeira nacional brasileira. Aqui à cidade estão ligadas histórias muito bonitas. Olhem, foi aqui numa aldeia muito perto, que nasceu a mãe do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Eu conto isso e faço questão de o acentuar, porque agora, não sei por que diabo de erro, o que anda escrito nos livros é o contrário. É que aqui nasceu o pai. Ele era Juscelino Kubitschek de Oliveira. E eles dizem, bom, Oliveira era o pai, Kubitschek era a mãe. Não é nada disso. Quem era Kubitschek era o pai e Oliveira era a mãe. E eu sei isso porque tive a honra de ser amigo do presidente Juscelino, que me levou à casa dele, e numa altura em que a mãe ainda era viva, já estava muito velhinha, e estava já sem movimentos numa cama. Mas quando soube que eu lá ia, que eu era português, ela fez questão de me ver. Bom, e o presidente Juscelino fez-lhe a vontade, era a casa dele no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, e levou-me lá para uns corredores, abre-me uma porta, eu vejo uma senhora de muita idade, e o presidente apresentou-me nestes termos. Eu lhe apresento o maior tesouro que tenho em minha casa. Esta é a minha mãe, e ela me trouxe pela mão, desde o berço em que nasci ao Palácio de Catete. O Palácio de Catete era então o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. Portanto, essa senhora tinha sido professora do ensino primário no Brasil, e portanto é pelo lado materno que Juscelino era português. Eu que o conheci tão bem, posso dizer que era um presidente que amava profundamente Portugal, amava-o a sério. Eu acompanhei-o aí, eu estive com ele em Lisboa, eu fui com ele ao Fundão, eu estive com ele em Belmonte. Ele era realmente um presidente brasileiro de coração português. Um outro homem que esteve aqui a família, o pai e a mãe, é o grande governador da Bahia, António Carlos Magalhães. O António Carlos Magalhães ainda hoje é uma grande figura no Brasil. Ele era há poucos anos presidente do Senado. Quando eu o conheci, ele era o governador do estado da Bahia, onde continua a ser popularíssimo. Toda a gente da Bahia tem saudade do grande governador António Carlos. Também o conheci num momento surpreendente, que eu vou recordar. Era o dia 22 de abril de 1973, o dia da comunidade lusíada, e fizeram no ponto em que o Cabral, o descobridor do Brasil, desembarcou em Porto Seguro, fizeram aí uma reconstituição, uma missa solene, em que devia estar presente o próprio presidente da República do Brasil, que era o general Emílio Garrastazu Médici, presidente Médici. Por qualquer razão o presidente não pôde ir, mas pediu-me a mim, que era então embaixador em Brasília, pediu-me a mim que fosse representar o Presidente da República nesse ato solene, em que, entre outras coisas, metia a inauguração da BR-101. BR-101 quer dizer uma autoestrada 101, que ligava o Rio de Janeiro a Porto Seguro. Fui eu quem cortou a fita e inaugurou a BR-101. É claro que estava lá o governador da Bahia, porque Porto Seguro é no estado da Bahia, e creio que nessa altura o meu querido amigo António Carlos não terá gostado muito que fosse lá eu em vez do presidente. Bom, mas isso não alterou a nossa amizade
e passados poucos meses estava eu a abraçá-lo na Bahia, e a abraçá-lo sabem onde? No convés do nosso navio Gilianes, que foi durante mais de um mês a sede oficial da Embaixada de Portugal no Brasil. Foi por isso mesmo que eu não deixei, fiz aquela questão, aquela guerra de que são lembrados, de não deixar desmantelar os Gilianes, e hoje os Gilianes é um navio-museu que está em Viana do Castelo. Mas, além do jardim e das casas para morarem, os fafenses do Brasil fizeram aqui os hospitais, as escolas, os asilos, um asilo para os velhos, outro asilo para a infância desvalida, as indústrias, a própria igreja matriz, o clube onde se reuniram. Pode-se dizer que eles quase construíram a cidade. Eu estou a dizer-lhes isto em frente do hospital, que é uma cópia, é claro, um bocadinho mais pequena, da Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro. Quem esteve no Rio sabe que a Beneficência é um dos principais monumentos de bem-fazer daquela grande cidade. Eu devo muito à Beneficência, visto que estive lá internado e fui lá muito bem tratado. Pois bem, eles trouxeram o desenho da Beneficência e aqui em Faf fizeram esta réplica da Beneficência. É notável realmente a influência que o brasileiro teve em Faf. Claro, nem tudo foram histórias felizes. E eu agora vou-vos contar uma história muito dramática. É a história de José Cardoso Vieira de Castro. Os Vieira de Castro eram família muito ilustre, já tinham dado ao país pessoas notáveis antes dele nascer e continuaram a dá-las muito depois dele morrer. É uma das famílias mais ilustres do nosso Minho. Este José Cardoso, ele nasceu em 1838 e nasceu com uma ânsia e uma sede de glória que viria a ser a sua perdição. Era de gente abastada, filho de um desembargador, matriculou-se em Coimbra para se formar em Direito, mas logo, ao princípio, logo no primeiro ano, dá-se em Coimbra um acontecimento destas coisas que acontecem. É um concurso para lentes, para lentes substitutos. Há 4 vagas, mas há 5 candidatos. Toda a gente sabe, toda a gente em Coimbra, ninguém ignora, que dos 5, o melhor é o Barjona de Freitas. Barjona é realmente um grande espírito, um homem com uma inteligência aguda, um homem atualizadíssimo, com tendências um bocado progressivas, mas, bom, um homem que veio a dar na história de Portugal lições extraordinárias. Ele foi muitas vezes ministro, ele foi o chefe de um partido da esquerda dinástica, ele era o ministro quando saiu o Código Civil, quando saiu a reforma do Código Penal, quando foi abolida a pena de morte, é realmente uma grande figura. E, portanto, toda a gente sabia que daqueles 5, o número 1 era o Barjona. Bom, mas o júri fez os exames e depois vêm os resultados e o Barjona é o único que fica chumbado, reprovado em mérito absoluto. Há um murmúrio de espanto na sala toda, mas limitaram-se a murmurar. Só que um rapaz, de capa e batina, salta para cima de um banco, interpela os lentes e diz: mas que pouca vergonha é essa? A universidade está a expor-se ao desprezo público, ao injetar os seus maiores talentos. Os senhores têm medo que este jovem, com o talento fulgurante que tem, os possa colocar na sombra. Bom, uma palavra arrebatada e ardente que põe do lado dele toda a academia, depois toda a cidade, e o júri, com medo, reúne-se outra vez
e volta a votar e diz, afinal não, afinal o Barjona de Freitas fica em primeiro lugar, fica em número 1. Podem imaginar o prestígio que isto deu ao jovem estudante. José Cardoso Vieira de Castro é, durante anos, o líder dos movimentos estudantis de Coimbra. Mal se forma, é eleito deputado aqui, por FAF, é o deputado FAF, e faz no Parlamento grandes discursos. É certo, são discursos com mais palavras do que ideias. Eu até diria, ideias dele não tem lá nenhumas, mas tinha uma palavra fácil, uma palavra um bocado gongórica, e era considerado um grande orador. Bom, a verdade é que ele teve ali um ano, depois renunciou ao mandato e resolveu ir antes para o Brasil. Eu vou-lhes contar essa história da ida para o Brasil. É que o Vieira de Castro conhecia aqui muito bem esta região de Faf. Sabia que havia muitos naturais de Faf que estavam estabelecidos na região do Rio de Janeiro e alguns deles já tinham reunido enormes fortunas. Bom, ele vai para o Rio, embarca para o Rio. Antes disso, imprimiu os seus discursos no Parlamento numa grande edição de 10.000 exemplares e disse que o que ia fazer ao Rio era vender os seus discursos. E depois, com o produto da venda desses 10.000 exemplares de discursos, quem é que ia comparar aqueles discursos aborrecidos? Mas com esse dinheiro ele ia refazer a vida. É claro que não vendeu discurso nenhum. E houve muita gente que disse que não era isso que ele ia fazer ao Rio. Porque até no navio em que fez a viagem, havia quem dissesse que ele tirou do bolso e mostrou aos amigos uma lista das meninas muito ricas do Rio de Janeiro. Ele ia, dizia-se, era à procura de uma noiva rica. Bem, a verdade eu não a sei. Isto dizia-se. Ele chegou lá, foi muito bem recebido e, a certa altura, realmente, chegou a escrever aqui um amigo que já tinha 3 meninas debaixo de olho. E todas elas estavam doidinhas para casar com ele. Mas uma tinha 200 contos, outra 400, outra não sei quanto. Fazia o orçamento. Acabou por casar. Pouco tempo depois, casou com a Claudina, coitadinha, tinha 17 anos. Era filha de um homem aqui de Faf, um homem Gonçalves, ele era António Gonçalves. Mas esta gente daqui, quando chegava lá, ao Brasil, acrescentava quase toda Guimarães, porque era Guimarães é que era conhecido, não se ia agora pôr António Gonçalves Faf, mas António Gonçalves Guimarães. Portanto, a pequena era Claudina Gonçalves Guimarães. Casaram, ele recebeu 25 contos de dote, 25 contos, e mais a promessa de 500.000 réis por mês. Era um dinheirão. Voltam para a Europa, mas com uma viagem de príncipes, vêm pela América, depois vão a Londres, depois vêm aí. É claro, ele não tinha dinheiro nenhum, ele não tinha emprego, ele não fazia nada, e a pequena, a Claudina, gostava de viver como uma princesa. Vieram viver aqui para Moreira, uma aldeia perto, e ela não dispensava o trem, um trem de cavalos brancos, com um cocheiro de chapéu alto e um trintanário. Era uma princesa. Claro que ao fim de 2 anos eles estavam outra vez sem dinheiro nenhum, ele não sabia o que havia de fazer, e é nessa altura que acontece um drama. Ela fez questão de mudar para Lisboa, não queria viver para a aldeia. Foram para Lisboa, para um grande 2º andar ali na Rua das Flores. Olhem, o prédio é aquele que estão a ver. Só que quando o José Cardoso Vieira de Castro, uma certa tarde, assim pelo meio da tarde, entra em casa, vai surpreender a esposa a fechar à pressa um envelope e a escondê-lo no seio, a escondê-lo para que o marido não o visse. Ele desconfiou. Que carta é essa? Eu não te dou. Prefiro deitar-me da janela abaixo. Ora, é claro, ele tira-lhe a carta, lê a carta. A carta era uma efusiante e comovida declaração de amor a uma visita lá de casa que ainda era primo dele, um tal Zé Maria de Almeida Garrett, que era primo vago do grande escritor Almeida Garrett. Naturalmente, Vieira de Castro fica
assombrado por aquela revelação, chama um amigo, o Ramalho Ortigão, e manda desafiar para duelo o Almeida Garrett. Garrett toma uma posição decente. Diz isto, mas um duelo é eu matá-lo a ele ou ele matar-me a mim. Ora, ele tem todas as razões para me matar a mim, porque eu lhe fiz a suprema afronta. Mas eu não tenho razão nenhuma para o matar a ele, porque ele a mim não me fez mal nenhum. Portanto, diga-lhe que eu amanhã saio de Portugal, vou meter-me num convento, porque para mim a vida acabou. Mas vou por esta rua, saio às tantas horas, dobro aquela esquina, atravesso aquela praça, em qualquer parte, ele pode estar à minha espera e dar-me um tiro. Prometo que me não defendo. Agora, bater-me em duelo com ele, não, porque isso era acrescentar uma injustiça a uma infâmia. Pelo menos nisso ele foi um cavalheiro. Mas o Vieira de Castro não se satisfez com esta explicação. Então, se não podia matá-lo a ele, resolveu matá-la a ela. E de madrugada, na madrugada do dia 9, 2 dias depois de ter visto a carta, tentou adormecê-la com um frasco de clorofórmio e depois, brutalmente, com pancadas no crânio, produziu-lhe hemorragias cerebrais que a mataram. Ele quis defender, dizendo que era a esposa adúltera e que ele tinha defendido a honra ofendida, mas, é claro, foi julgado, foi preso, o país dividiu-se muito. Ainda hoje isso se discute. Olhem, ainda agora, o ano passado, saiu um livro notável, um livro que vale a pena ler, chama-se A Glória. A Glória é do Dr. Vasco Polido Valente e é muito bem escrito, como aliás tudo o que o Dr. Polido Valente escreve. Este livro dá uma posição contra o Vieira de Castro. Pelo contrário, Camilo de Castelo Branco, olhem, Camilo que esteve aqui escondido, quando o Camilo andava fugido por causa do escândalo da Ana Plácido, foi aqui na casa do Vieira de Castro que ele esteve. Esteve muitas vezes àquela varanda a ver o pôr do sol. Camilo de Castelo Branco. Bom, Camilo estava a favor do Vieira de Castro. Ramalho Ortigão estava a favor do Vieira. O país dividiu-se. Bom, eu hoje não sei, ninguém, só sei que diz-se na Bíblia, não julgarás, porque com a mesma medida com que julgardes, serás julgado. Ele foi condenado a 10 anos de degredo na costa ocidental da África. A relação depois agravou os 10 para 15. Ele foi para lá, foi para Angola e morreu um ano depois com a biliosa. E 7 palmos da terra sepultaram para sempre aquela imensa ambição de glória e de poder. Quando se fala em FAF, há logo uma expressão que vem à cabeça: justiça de FAF. Toda a gente ouviu falar na justiça de FAF e ninguém sabe o que era a justiça de FAF. É uma frase, justiça de FAF, isso liga-se mais ou menos assim no espírito popular com o varapau, com a luta de pau, e em 81 a Câmara mandou fazer um monumento à justiça de FAF. Penso que este monumento não traduz com realidade a ideia da justiça de FAF. Como veem, o monumento mostra um camponês com um grande cacete a dar uma paulada num senhor de sobrecasaca e chapéu de coco. Portanto, aquilo simbolizaria uma luta do trabalhador contra o patrão. A justiça de FAF nada tem a ver com isso, tem a ver com uma outra coisa. É que aqui o tribunal, a comarca, quer dizer, a justiça feita de acordo com o Código Penal e com o Código Civil, aparece tarde, aparece já muito avançado o século XIX. E só nessa altura é que começa a haver
uma justiça como deve ser. Antes disso, a justiça faziam-na, olhem, os interessados, cada um à sua maneira e com uma vara igual a esta. Ainda hoje, aqui em Faf, um jogo tradicional é o jogo do pau. Eles pegam nisto e, enfim, manejam-no. Eu não sei jogar o pau, naturalmente. Embora, quando era pequenino, era escoteiro e eu também recebi umas lições, mas nunca fui grande mestre neste negócio do jogo do pau. Portanto, é completamente diferente. Era uma justiça privada, feita à paulada com os interessados. Naturalmente, enfim, a pena maior seria uma bordoada na cabeça, é claro que era uma coisa perigosa, e não se pode permitir a justiça privada, mas não tem nada a ver com aquilo. A justiça de Faf não metia chapéu de coco. É preciso perceberem isto.